contar para a turma o que pesquisou. E depois, essa apresentação, essa página vai ser página de um livro que vai rodar nas turmas do terceiro ano, para as turmas conhecerem as coisas que a gente está pesquisando, as nossas curiosidades, o nosso trabalho, não é? O meu tema é a Casa do Baile. A Casa do Baile foi inaugurada em 1943 para abrigar um salão de festas, mesas, uma pista de dança e um restaurante. A Casa do Baile é destinada à diversão. A Casa do Baile recebe exposições temporárias e divulga publicações. A Casa do Baile é referência da moderna arquitetura brasileira. Seu projeto original é de Oscar Niemeyer e seu paisagista é de Roberto Burle Marx. Seu projeto propunha uma integração com o ambiente da Lagoa da Pampulha. Oscar Niemeyer foi um arquiteto brasileiro considerado uma das figuras-chave no desenvolvimento da arquitetura moderna. Nascida no Rio de Janeiro, Oscar Niemeyer continuou morando lá e quando foi a Belo Horizonte, uma das suas primeiras obras famosas foi o Complexo Arquitetônico da Pampulha. O engenheiro Joaquim Cardoso foi uma das pessoas importantes que ajudaram na construção. O Joaquim Cardoso, que viria a ser o autor dos cálculos das suas principais obras de Brasília. Nascido em 15 de dezembro de 1907, morreu com 105 anos em 5 de dezembro de 2012. O meu tema é como conservar a lagoa e atrair turistas para lá. Conservando a lagoa, para conservar ela, é importante não jogar os resíduos no lixo, não jogar os resíduos na lagoa e sim no lixo. Porque se a gente jogar na lagoa ou nas redondezas, aí a gente não vai poder conservar a lagoa. E para atrair turistas, a gente precisa deixar a lagoa mais limpa, né? E também jogar no lixo as coisas, os resíduos. Quantas pessoas estão atualmente complexo? Atualmente, o maior atrativo complexo, a Igreja São Francisco de Assis, é fechada para reforma. Por esse motivo, reduzido o número de pessoas que visitam a Pampulha. Diariamente, em torno de 5.000 pessoas, podendo chegar em 30.000 no fim de semana. Imagem da entrada da igrejinha, imagem da panorâmica da igrejinha com o Parque Guanabara ao fundo, imagem vista de cima da Casa do Baile. Construção da Pampulha. O conjunto arquitetônico da Pampulha foi um projeto elaborado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, a convite do prefeito Juscelino Kubitschek, que visava a modernização arquitetônica de Belo Horizonte. Aqui tem a Igreja São Francisco de Assis, o Latte Tênis Clube e a Casa do Baile. O conjunto reúne características que exemplificam conceitos chaves da arquitetura moderna mundial. Aqui tem a Casa do Baile, o Museu de Artes da Pampulha e a Casa Kubitschek. Fauna e flora. A fauna é um conjunto de animais de um período de tempo ou região. A flora é um conjunto de flores de um período de tempo ou região. Aqui tem as imagens. Aí aqui tem a flora da Lagoa da Pampulha, que é
petúnia, cravo de defunto, sálvia, agapanto e zinnia. E aqui tem a fauna da Lagoa da Pampulha, que é capivara, jacaré, cágado, peixe e jabuti. Quem projetou a Igreja da Pampulha? Quem projetou a Igreja da Pampulha foi Oscar Niemeyer. Clássicos da arquitetura, Igreja da Pampulha, Oscar Niemeyer. A Igreja da Pampulha, São Francisco de Assis, projetada pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer, foi inaugurada em 1943. Faz parte do complexo arquitetônico da Pampulha, encomendado pelo prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Oscar Niemeyer, de 1907 a 2012, foi um arquiteto brasileiro e um dos maiores representantes da arquitetura moderna mundial, com mais de 600 obras pelo mundo. Essa foto é da Igrejinha da Pampulha do lado de trás. E essa é da Igrejinha da Pampulha na entrada. Agora o Oscar Niemeyer com uma de suas obras e o Oscar Niemeyer projetando a Pampulha. O meu tema é sobre quantos anos a igrejinha já existe. A Igreja São Francisco de Assis foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Foi inaugurada há 76 anos atrás, em 1943. É parte do complexo arquitetônico da Pampulha. Toda a parede do fundo é ocupada por um mural de São Francisco pintado por Bottinari. Foi uma das primeiras obras do arquiteto com qual ele ganhou reconhecimento em todo o país. Aqui tem as fotos. Essa primeira imagem é uma imagem da igrejinha. Aqui é uma imagem da igrejinha, mas só que mais antiga. Aí a outra lá da igrejinha. Aqui só a parede, pintada por Bottinari. Um outro lugar de visão da igrejinha. E aqui é a igrejinha lá enquanto estava construindo. Como surgiu a Lagoa da Pampulha? Em 1936, o prefeito de BH, Tarcísio Negrão de Lima, iniciou o represamento do Ribeirão Pampulha. Seu objetivo era construir uma lagoa para amortecer enchentes e contribuir para o abastecimento de BH. A obra foi completada em 1943 por Juscelino Kubitschek. A Lagoa da Pampulha foi feita pelo represamento do Ribeirão Pampulha. Oscar Niemeyer projetou o complexo arquitetônico da Pampulha. Aqui tem a imagem do Tarcísio Negrão de Lima, aqui da Lagoa da Pampulha, aqui também da Lagoa da Pampulha, aqui do Oscar Niemeyer. Aqui mostra onde foi o represamento do Ribeirão Pampulha. E aqui é a foto da Lagoa da Pampulha. Juscelino Kubitschek teve a ideia de construir a Casa do Baile quando era prefeito de Belo Horizonte. Da ideia em 1940, a inauguração passaram-se 3 anos. Obras rápidas eram uma marca de sua administração, tradição que ele levou à construção de Brasília. Oscar Niemeyer foi o arquiteto que projetou a obra. A Casa do Baile foi construída em uma ilha artificial, ligada por uma ponte de concreto, e foi projetada para servir ao público. Mas só eram convidados políticos e pessoas importantes, e os custos dos ingressos eram altos. Então, o baile não era muito popular. O próprio JK frequentava o local. A casa funcionou por 5 anos, até ser fechada em 1949, como reflexo do fechamento do Cassino da Pampulha, após a proibição dos jogos no Brasil. Restaurada, foi reaberta em 2002. Aqui é a foto de Juscelino Kubitschek, que é o croquis da Casa do Baile. Aqui é a foto do Oscar Niemeyer. Aqui é a foto da Casa do Baile no pôr do sol. Aqui é a Casa do Baile à noite.
Casa do Baile também à noite, e aqui é a restauração da Casa do Baile. O que representa os desenhos montanhas da igreja? A Igreja São Francisco de Assis, também chamada de Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte, foi erguida em 1943 pelo arquiteto mundialmente conhecido e famoso Oscar Niemeyer. Junto com a Casa do Baile, o Cassino, hoje o Museu de Arte da Pampulha, e o Yacht Club, compõem o conjunto arquitetônico da Pampulha. Todos concebidos por Niemeyer. Marcado por curvas que fazem a alusão às montanhas, os morros de Minas Gerais, o desenho da igreja traz uma de teto arredondados. Aqui tem as imagens da igreja, aqui por dentro dela. Duas principais que cobrem a nave e o santuário, e 3 secundárias que envolvem a sacristia e seus anexos. O projeto do arquiteto de cobrir a igreja da Pampulha de curvas variadas era com tetas. A arquitetura retilínea, que então predominava, com isso pela primeira vez em edificações católicas no Brasil, usadas traços muito diferentes da tradição religiosa. Aqui tem a igreja, aqui tem a foto da igrejinha, aqui tem outra foto da igrejinha, aqui à noite. Quantos metros tem a Lagoa da Pampulha de profundidade? As medidas foram feitas com um ecobatímetro acoplado a um GPS de alta precisão, que fornecem a profundidade de pontos da coordenada geográfica. A profundidade média é de 5,1 metros e a máxima 16,17 metros foram registradas. O conjunto arquitetônico da Pampulha é composto pela Casa do Baile, Yacht Club e a Igreja de São Francisco. Foi construída na década de 40, inaugurada em maio de 1943. O projeto foi elaborado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A minha pergunta é: quanto tempo demorou para construir a Igreja da Pampulha? A Igreja da Pampulha demorou 2 anos, mais ou menos 2 anos, porque ela começou no começo de 1942, terminou no final de 1943. Quando ela acabou, ela demorou uns 17 anos para começar a ser usada. Aqui o croquis da Pampulha, a maquete da igrejinha, a igrejinha sendo construída, e antes e depois. A minha pergunta é: em qual ano Juscelino Kubitschek promoveu a construção da Pampulha? Havia em BH uma barragem criada para abastecimento de água da cidade. Em 1942, Juscelino Kubitschek foi eleito prefeito de BH. Iniciou um projeto com potencial turístico e de lazer para a barragem, nomeado de Pampulha. Convidou o arquiteto Oscar Niemeyer e começou o projeto do Complexo Arquitetônico da Pampulha, inaugurado em 1943. Aqui tem uma foto do Oscar Niemeyer e do Juscelino Kubitschek na inauguração. O conjunto da Pampulha, idealizado por JK e projetado por Oscar Niemeyer, inclui o Yacht Club, o Cassino, que mais tarde virou o Museu de Artes, a Casa do Baile e a Igreja São Francisco de Assis. Aqui tem imagem de todos os lugares que eu acabei de falar. Aqui tem outra imagem da Igreja da Pampulha e da Pampulha inteira. A minha pergunta é: por que a Lagoa da Pampulha foi construída em BH e não em outro estado? A construção da Lagoa da Pampulha foi iniciada em 1936 pelo prefeito Otacílio Negrão de Lima,
para amortecer incêndios e contribuir para o abastecimento de água da capital. A obra foi completada por Juscelino Kubitschek, que transformou a lagoa no conjunto arquitetônico mundialmente famoso. E aqui está as imagens, várias imagens da lagoa. Aqui o Yacht Club, aqui pode mostrar a beleza da lagoa. Aqui eu quis colocar a lagoa com um pouco de lixo para ficar meio diferente. E aqui outras imagens da lagoa da Pampulha e a igrejinha. Aqui a casa do baile com a lagoa ali. E aí essa vista panorâmica dela. Se cumpre o objetivo, né, gente, que era proposto no início. Então, por quê? Porque aqui tinha necessidade de abastecimento, de água. Então, ele pensou, vamos represar a água, não é? Muito bem, Pedro. Como resolver a questão da poluição e fazer a nossa parte na Pampulha? Bom, a gente podia dar apoio e incentivo às empresas que queiram ajudar a deixar a lagoa mais bela e com menos poluição. Podíamos dar severas multas a todos que jogassem lixo na lagoa. A gente podia fazer trabalhos na escola para incentivar as crianças e conscientizar que elas têm que preservar o meio ambiente. Aqui a gente podia combater os esgotos clandestinos. Muitas coisas na lagoa da Pampulha, né? O pessoal joga lixo lá, olha. E fica aqui que tem até passarinho que acha que lixo é comida. Come. Ainda mais por ter muitos animais perto da Pampulha, como crocodilos, jacarés, antas. Muitos animais, eles também comem esse lixo. De contaminação. Verdade. Horrível. Aqui a gente tem o despejo de esgotos na lagoa. Esgoto, porque tem gente que não paga esgoto e fica jogando na lagoa. A gente tem o lixo que flutua pela lagoa. O lixo entulhado causa a morte de aves. Camada verde de algas mortas, ainda por cima mortas. Algas podem servir de comida para peixe, mas alga morta não. Fica lá sem ninguém recolher. O meu título é Cor da Água e Animais e Poluição. Eu vou falar da água primeiro. Na Lagoa da Pampulha, águas e bactérias crescem em excesso e deixam a água verde ou verde azulado. Geralmente de odor desagradável. Aí tá aqui a cor da água. Agora eu vou falar dos animais. Animais como peixes, jacarés, capivaras e aves se adaptam e reproduzem em ambiente sujo. Nem mesmo a soma de muitos esgotos, pouco oxigênio, lixo e o suficiente para acabar com a vida na Lagoa da Pampulha. Agora eu vou por poluição. A poluição na Lagoa da Pampulha, principal cartão postal da capital mineira, é causada também pelos dejetos que chegam de seus afluentes. Os dois principais alimentadores do espelho da água de BH, os ribeirões Sarandi e Ressaca, têm papel fundamental nessa sujeira. Quando a Lagoa da Pampulha foi inaugurada, o presidente do Brasil era Getúlio Vargas. Aqui na primeira imagem está mostrando as pessoas no passado praticando esportes.
enquanto não tinha lixo, porque agora, aqui no presente, tem muito lixo na Lagoa da Pampulha. No passado não tinha nada. Na segunda imagem, a vista aérea da Lagoa da Pampulha. Na terceira imagem, a igrejinha e o Mineirão. Aqui, na quarta imagem, tem a casa do baile. Na quinta, a igrejinha da Pampulha. Na sexta, o croquis do Mineirão. Na sétima, o Museu de Artes. E na oitava, a igrejinha de lado. Fonte www.viagensbrasil.com.br. Por que o cassino virou um museu de arte? Inaugurado em 1943, o Cassino da Pampulha foi a primeira obra do conjunto arquitetônico e paisagístico da Pampulha. Equipado com sala de jogos, pista de dança, restaurante e bar, era referência de diversão e glamour. Seu apelido era Palácio de Cristal. Apesar do enorme sucesso que fazia em 30 de abril de 1946, o então presidente da República, General Eurico Gaspar Dutra, proibiu os jogos de azar no Brasil. Jogos de azar são apostas e jogos de carta, praticamente. Em 1943, 53, 57, o espaço recebeu uma nova função. Com o incentivo do empresário Assis Chateaubriand, foi criado nas dependências do antigo cassino, o Museu de Arte da Pampulha, MAP. Após o encerramento das atividades, o espaço passou a ser utilizado para apresentações culturais recepcionais. Hoje, seu prédio é tombado nas esferas municipais, estaduais e federais. Seus jardins são assinados por Burle Marx, onde também acontecem exposições. Aqui na frente temos uma foto do presidente Eurico Gaspar Dutra, um salão de jogos, a vista aérea do MAP e uma foto fechada do MAP. Atrás temos um evento cultural, o Jardim do Burle Marx, o Assis Chateaubriand, que é este moço aqui, e uma exposição no MAP. Como foi colocado os jardins em torno da lagoa? Na década de 1940, o paisagista Roberto Burle Marx projetou os jardins do complexo arquitetônico da Pampulha. Até então, os jardins públicos no país eram baseados nos modelos ingleses e franceses. No caso, eles copiavam o jardim, as flores, as coisas dos franceses e dos inglaterianos. E dos ingleses. Rompendo com o padrão, ele criou um estilo brasileiro, valorizando plantas nativas como o coqueiro, macaúbas, muito comum em Minas, e outras variedades rústicas. Nos Jardins Mineiros, Burle Marx reuniu variedades de plantas da Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado, misturando
misturando cores como amarelo das acácias e o roxo das caremeiras. Todos os projetistas e arquitetos do complexo arquitetônico da Lagoa da Pampulha eram mineiros. Os projetistas e arquitetos do complexo arquitetônico da Pampulha foram Oscar Niemeyer, nascido no Rio de Janeiro, e o engenheiro Joaquim Cardoso, nascido em Recife, Pernambuco. E aqui nós temos imagens do Museu de Artes da Pampulha, duas imagens da igrejinha, e atrás nós temos mais uma imagem do Museu de Arte da Pampulha e uma imagem da Casa do Baile, que agora é um ponto turístico. Quantos metros quadrados tem o complexo? Aqui tem a igreja de São Francisco de Assis. Projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer tem 468 metros quadrados. Foi o último prédio a ser inaugurado do conjunto arquitetônico da Lagoa da Pampulha. Nossa, foi o último. A figura 3.2, Casa do Baile, projeto de Niemeyer. E Burle Marx. Burle Marx, né? De 1943. Tem sabe quantos metros? 650 metros quadrados. Nossa! A figura Do 4 e do 5, Museu de Arte da Pampulha. Tem quantos metros? Olha o tanto. 2.860 metros quadrados. Nossa, enorme. E o iate? Aqui a figura 6 dela é o iate. Tem quantos? 1.890 metros quadrados. Aí aqui, ó, lê para nós. Além das edificações citadas, fazem parte do complexo Espelho das Águas e a orla da lagoa, as praças de Barra e Alberto Dalva Simão, bem como os jardins da Igreja Pampulha, tem 14.180. Nossa, é muita grande. O meu trabalho é o que tem dentro da Lagoa da Pampulha. Lá dentro tem animais mortos, geladeiras, carros. Eu pesquisei. Também tem capacetes de bicicleta. Também tem pneus de bicicleta e etc. Bem, eles recolhem muito lixo todos os dias. A minha pergunta é: quem foram os arquitetos e projetistas da Pampulha? O arquiteto da Pampulha foi Oscar Niemeyer, e o projetista foi o Joaquim Cardoso. Aqui nessa foto tem o prefeito Juscelino Kubitschek, e também tem o presidente Getúlio Vargas, e aqui é a inauguração da Pampulha. Aqui tem o croquis do Oscar Niemeyer, aqui tem o Yacht Club, e aqui é a Casa do Baile e a igrejinha da Pampulha. Quantos operários trabalharam na construção? Não se sabe ao certo quantos operadores participaram da construção do complexo da Pampulha, mas é sabido que muitos trabalhadores foram envolvidos na sua construção. Imagem mostrando a construção da igrejinha da Pampulha e à esquerda o cassino. A igrejinha e o cassino. Imagem abaixo mostrando a construção da Lagoa da Pampulha em seu entorno,
que aqui é a Lagoa da Pampulha e em volta, aqui em 1943, a construção do Clube Iate e construção da Casa do Baile. Iate e a Casa do Baile. Lagoa da Pampulha, lazer no passado. Quando o Complexo da Pampulha foi fundado, tinha muitas opções de lazer: pesca, remo, nado, esqui aquático, corrida e ciclismo. Atualmente, por causa da poluição da lagoa, os esportes aquáticos já não acontecem mais. Mas o ciclismo e a corrida continuam sendo os principais lazeres. Na lagoa não podemos mais nadar, pois com a poluição podemos sofrer grandes problemas de saúde. Quantos metros tem a volta da lagoa? O total da orla é igual a 18,7 metros. Tem vários pontos turísticos lá. Tem a Casa do Baile, a Rotatória do Mineirinho, etc. Tem várias imagens. Essa daqui é a vista da lagoa. Essa daqui é a orla da lagoa. Esse é a Casa do Baile. Parabéns para o 3º ano, que fez um trabalho com tanta dedicação, pesquisa, muito bacana. E a Natália está aqui, ela trabalha na biblioteca, e ela saiu da biblioteca para trazer para a gente curiosidades, informações, porque ela já fez um trabalho, e ela comentando comigo e depois conosco, ela tem coisas, novidades para trazer para nós. Não é como numa aula de biblioteca, uma professora de biblioteca. Não, ela vem aqui como estudante, como leitora, como pesquisadora também, que nos ajuda a agregar, acrescentar ideias e valores para esse projeto nosso. Né, Natália? Natália está preparando muita surpresa, muita coisa boa. E você quer falar um pouquinho, Natália? O que você acha que você acha? Olha, primeiro eu quero parabenizar vocês dos trabalhos. Eu achei lindo a escrita, as fotos escolhidas. Vocês pesquisaram muito bem. E um trabalho feito com vontade, como vocês fizeram, a gente aprende muito, não aprende? Então, como eu para fazer todo esse trabalho sobre o complexo, eu pesquisei há muito tempo atrás e continuo pesquisando, porque todos os dias lá muda. Não muda? O espaço, o ambiente sempre muda. Hoje eu trouxe aqui alguns livros para vocês verem que nós temos na biblioteca. Então, nós temos lá livros falando sobre Belo Horizonte, do Arraial à capital, tá? Então, conta um pouco como que era Belo Horizonte, que eram vários sítios e fazendas que existiam. Aí eles viram aquele lugar grande, extenso, que é a Pampulha, e pensaram, por que não fazer ali um complexo, né? Um lugar para as pessoas se divertirem? Aí eu trouxe aqui também um outro livro, que depois, com o tempo, vocês vão ver, falando das indústrias de Belo Horizonte. Depois, em outra oportunidade, né, professora? Aí eu posso levar para vocês na sala, vocês vão folhear. São fotos antigas dos lugares. Tem também esse outro livro super bonito, que fala de Curral del Rei a Pampulha. Tá? É um livro também muito interessante que temos na biblioteca. E essa revista aqui que eu utilizei para tirar algumas coisinhas importantes sobre a Pampulha, porque fala dos lugares, dos pontos turísticos, tá bom? Então, eu acredito que a próxima aula, né, vai dar tempo da gente falar mais, né, Cris? Aí eu vou mostrar para vocês o slide que eu trouxe hoje, que ele vai concluir um pouco das falas de vocês, né? Então, eu vou mostrar para vocês um pouco da história de Belo Horizonte, né? Por que JK tinha tanto essa vontade de fazer a Pampulha, né? Por que JK convidou Oscar Niemeyer? Vocês responderam muito bem todas as perguntas, mas eu vou contar para vocês um pouco dessa minha pesquisa. Aí eu vou mostrar também
olha aqui que interessante. A inauguração mesmo foi dada dia 16 de maio de 43. Mas eu conversei com uma pessoa de lá, não foi totalmente utilizado todos os lugares nessa data. Aos poucos, todos os lugares foram construindo bem devagar. Não foi tudo inaugurado junto. De uma hora para outra. Não foi muito difícil para eles. Sabe? Então, eu vou contar para vocês com detalhes. Vou mostrar para vocês também cada lugar, um pouco da sua história. A igrejinha, né, que eu disse, está para ser reinaugurada agora em outubro. O Museu de Arte da Pampulha, né, que é muito interessante essa história, porque era um cassino. E os jogos de azar? Não se pode ter jogos de azar, né? É proibido. Então, eu vou falar para vocês com detalhes, porque ficou, na verdade, sendo casa de jogos 3 anos apenas. Então, funcionou por 3 anos e depois eles tiveram essa ideia. Não, agora vai ser Museu de Artes. E depois também, gente, eu vou contar para você desse grande homem e arquiteto que é o Oscar Niemeyer, que foi uma pessoa muito importante para o Brasil. Vocês sabiam que ele também trabalhou para a capital, Brasília? Sim, ele foi convidado junto, né, com os engenheiros e JK para construir a capital. Então, eu vou contar um pouco dele, né, como que esse grande homem foi importante para Belo Horizonte também. Porque não foi só a Pampulha que ele projetou, não. Ele projetou outros lugares. Tá bom? Então, aqui eu termino a minha fala, tá? E nós encontramos, então, Cris, na próxima aula. Aí eu vou retomar com vocês e vou contar mais um pouquinho desse complexo. Contribuição maravilhosa. Obrigada.